Feche seus olhos onde você está, levanta a tua mão direita. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por tua graça, obrigado, Senhor, pela tua presença conosco e obrigado por essa oportunidade de fazermos parte da família de Deus, Pai. Deus, essa é a tua casa, é a casa de oração para todos os povos e nós hoje levantamos a nossa oração diante de Ti, pedindo que o Senhor fale de maneira particular conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz, Pai, no âmago do nosso ser. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Irmãos, hoje eu quero continuar um pouco o tema que eu comecei na semana passada. Nós falamos sobre Pentecostes e hoje eu quero dar sequência àquela palavra que eu iniciei na semana passada, falando sobre 4 batismos no Espírito Santo no livro de Atos, ou seja, 4 derramamentos pessoais. Põe a mão sobre o teu coração e diga: 4 derramamentos pessoais. Agora diga comigo: Deus quer derramar o seu Espírito de maneira pessoal na minha vida. Quantos acreditam nisso? Irmãos, esse não tem sido para mim um ano fácil. Eu diria que o ano de 2025 tem sido um ano que algumas vezes eu tenho falado, e eu sei catastroficamente, mas eu tenho pensado, e talvez você é uma pessoa que se identifica comigo, eu tenho pensado, meu Deus, esse é o pior ano da minha vida. E não existe nenhum motivo para eu pensar isso de fato, mas é porque tem sido um ano que eu tenho experimentado muitas lutas, um ano que eu tenho experimentado muitas lutas internas, muitas lutas na minha mente. Eu tenho enfrentado uma necessidade constante de encontrar em Deus força interior, força para a jornada, força para servir a Deus, força de Deus de dentro para fora. E eu não sei se esse é o teu caso ou se você eventualmente tem passado por isso, mas a verdade é que existe uma busca generalizada do ser humano por força para viver. Eu me encontrei essa semana com uma pessoa e ele diz: pastor, eu estou aqui porque eu perdi o propósito da minha vida. Eu perdi o motivo da minha vida. Eu estou em casa o tempo inteiro, eu não tenho ânimo para sair, eu não tenho ânimo para fazer nada. E essa é a verdade, que muitas pessoas, às vezes a gente não percebe, mas muitas pessoas se sentem desmoronando aos poucos por dentro. E eu quero dizer para você que o fato de sermos cristãos não necessariamente nos isenta de passar por momentos como esse. Na verdade, essa é uma grande sede do ser humano. Eu fiz uma rápida pesquisa sobre livros de autoajuda de pessoas que estão buscando poder interior, força interior. Livros que exploram a ideia de que o indivíduo tem esse potencial interno, né? A gente fala hoje nessa linguagem coach, né? De desbloquear algo que vai dar a ela uma força para viver. E eu encontrei livros com esses títulos: Poder do Agora, Desperte o seu poder interior, O poder da confiança, o poder da autoconfiança, liberte seu poder interior, o poder do mindset, encontre seu poder interior, poder da intenção, a chave do poder interior, o poder do subconsciente. E isso é só uma lista de 10 livros, mas os livros mostram o que as pessoas estão buscando, os livros mostram uma demanda que existe dentro do ser humano para isso, e tudo isso fruto desse anseio de gente que tem, muitas vezes nessa busca, e essa é uma das minhas preocupações, muitas vezes nesse anseio, nessa busca de encontrar poder interior, muitas vezes pessoas têm recorrido a poderes diabólicos. E às vezes sem saber, porque a Bíblia diz que Satanás pode se transformar em anjo de luz. A Bíblia diz que, se possível, até os eleitos seriam enganados. O diabo, ele é capaz de se disfarçar, e às vezes buscando essa força para viver, inúmeras pessoas acabam recebendo o inverso. Buscando força para viver, elas acabam
encontrando algo que vai destruir a vida delas, que vai fazer cumprir o propósito de Satanás, porque a Bíblia diz que ele só veio para roubar, matar e destruir. Mas se o ser humano está preocupado com isso, eu quero te dizer que não é algo novo. Inclusive, eu diria que essa preocupação é uma preocupação bíblica. De fato, o apóstolo Paulo também estava interessado nesse assunto de força interior. O apóstolo Paulo também estava interessado que eu e você obtivéssemos força para viver, porém, na fonte certa. Deixa eu dizer isso de novo. Porém, na fonte certa. E eu creio que essa manhã eu estou falando com um grupo que está buscando essa força no lugar certo. O apóstolo Paulo sabia que essa fonte para viver, para sobrepujar as lutas da vida, para que você possa permanecer inabalável, como diz a Bíblia, depois de haver vencido tudo, permanecer inabalável. Essa fonte estava no Espírito Santo. Ele sabia disso porque o seu amigo Lucas havia escrito em Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Faça assim com a tua mão, vou ajudar vocês, que vocês estão muito quietinhos nesse dia. Se ajeita na sua cadeira aí, vai. Enche seu pulmão, dá uma mexida. Balança essa pessoa que está do seu lado, porque ele quase dormiu agora. Certo? Agora diga comigo assim, faça assim, faça assim, faça assim. Vamos lá, mezanino, mezanino, mezanino. Diga, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, Paulo estava tão preocupado com o tema força interior, que isso se transformou numa oração. Aliás, é uma dica, essa vai de graça. Paulo sabia que quando você está preocupado, a melhor coisa não é ficar preocupado, a melhor coisa é ficar orado. Foi ele que diz: não andeis ansiosos por nada, antes apresentai a Deus os vossos pedidos em oração. Paulo sabia que a solução para a preocupação era a oração. E é por isso que, se você puder acompanhar comigo na tua Bíblia, nós vamos ler muitos versículos, mas se você puder ter pelo menos esse, Efésios capítulo 3, versículo 16. Efésios 3, 16. Diz assim: peço que da riqueza da sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu... De novo, eu vou ler e você só completa o finalzinho, ok? Peço que da riqueza da sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu... Há uma outra versão que diz que Ele vos robusteça no homem interior. Torne você robusto, te fortaleça. Na verdade, a palavra aqui é a palavra krateó, é uma palavra grega que quer dizer força interior. Krateó é estar fortalecido, é acrescido de vigor, é ser empoderado, é estar crescendo e crescendo forte. É como a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. É isso que é krateó. Vamos de novo. Digo fraco, eu sou forte. De novo, digo fraco, eu sou forte. É isso é krateó. E é o que Paulo está dizendo: eu oro, eu peço a Deus, eu clamo pela riqueza da sua glória, que Ele os fortaleça, que Ele acrescente vigor na tua vida, que você seja empoderado, que você continue crescendo forte, que você diga: eu sou forte. Amém. Irmãos, eu digo isso porque eu creio que Deus está nos chamando a um tempo de fortalecimento pessoal. Eu creio isso, eu fico pensando, muitas vezes Deus, Ele começa algo na cabeça. Provavelmente no início desse ano, você também, pode ser que você tenha passado muitas lutas, pode ser que você tenha passado várias lutas internas, e pode ser que eu apenas estava servindo de um termômetro com relação à própria igreja, e por isso eu creio que Deus está nos chamando a um tempo de fortalecimento pessoal. E quando eu falo fortalecimento pessoal, eu me refiro a nos fortalecer na vida, no espírito, nos fortalecer no nosso ser interior, no homem interior. Eu quero
começar essa mensagem hoje honrando o Espírito Santo, declarando a nossa dependência dele. E que nós possamos, nessa manhã, nesse dia, tomar a decisão de que nossa dependência do Espírito Santo cada dia será maior daqui adiante. Que a nossa dependência hoje será maior do que foi no passado. Que a nossa dependência de hoje será menor do que a de amanhã. Porque amanhã nós vamos estar ainda mais dependentes do Espírito Santo. Quantos estão dispostos a honrar o Espírito Santo dessa maneira? Se sim, levante as suas duas mãos aos céus. Vamos fazer essa declaração. Diga: Espírito Santo, eu proclamo minha total dependência de ti. Eu decido depender, eu escolho depender mais e mais de ti, começando hoje. Ok, foi um bom treino, fica com a sua mão levantada de novo. Eu vou fazer isso bem calmo e você vai ouvir. Diga, fale para ele: Espírito Santo, nessa manhã eu proclamo minha total dependência de ti. Eu escolho, eu decido depender mais e mais, começando desde agora. Amém? Você crê nisso? Meus irmãos, o meu clamor é que a nossa igreja reunida hoje aqui, ou mesmo online, é possível que muitos irmãos hoje estejam conectados conosco online, porque ficaram com medo da chuva. Quando hoje o Pablo estava dirigindo o louvor e ele começou, quando estou em sua presença, dá vontade. Eu falei, ixi, pegou o povo certo. Porque os desanimados não vieram. É só os animados, né? É uma música perfeita. Meu clamor, meus irmãos, essa manhã, para você que está aqui conosco, para você que está online também, é que nós possamos viver essa verdade, que cada um de nós seja abastecido de força de Deus no seu ser interior. Que sejamos alvo de um constante derramar do Espírito Santo na nossa vida. E é por isso que eu separei esse tema: 4 derramamentos pessoais do Espírito Santo na nossa vida. E eu escolhi esse tema porque eu creio que cada um dos derramares de Deus, ou dos derramamentos de Deus, no livro de Apóstolos, nós temos 4 derramamentos bem marcados. Eles falam conosco, falam com a nossa vida de uma maneira pessoal. E se você puder me acompanhar, vamos começar em Atos capítulo 2, Atos 2, de 1 a 4, nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo sobre os judeus. A Bíblia diz, e nós lemos isso na semana passada, que no dia de Pentecostes todos estavam reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então surgiu algo como semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Esse foi o primeiro derramar do Espírito Santo. E o primeiro derramar do Espírito Santo acontece justamente sobre os judeus. Esses judeus eram homens e mulheres que haviam andado com Jesus, homens e mulheres que viram os milagres de Jesus, homens e mulheres que acompanharam Jesus na sua caminhada ali e por toda a Judéia, por toda a região da Galileia. Eles viram os milagres e as obras de Jesus. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias depois da ressurreição com eles. Mais de 500 pessoas o viram. E nesse dia 120 pessoas estavam reunidas, pessoas que andaram com eles, judeus. E eles foram visitados pelo Espírito Santo. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que esse pessoal, eles estavam com muito medo. Esse pessoal, eles tinham agora se despedido do Messias, daquele que era a força, a unção, a graça, aquele que era o seu ajudador. Eles haviam se despedido e ele havia dito: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Eu quero declarar essa manhã para você: você não está sozinho.
sozinho, você não está sozinho na tua luta, você não está sozinho na tua dificuldade. Aquele que disse: eu jamais te deixarei, eu sempre te acompanharei. Ele está com você em todos os momentos. Esse derramar do Espírito Santo nos mostra que nós temos um Deus presente, um Deus que é o Deus Emanuel, é o Deus Paracleto, como o Espírito Santo, aquele que nos guarda, que nos consola, que nos fortalece. Aqueles irmãos, eles foram fortalecidos na força do seu poder. Eu quero declarar essa manhã que Deus quer visitar você. Deus quer visitar aquele que confia, Deus quer visitar aquele que espera. Aqueles irmãos confiaram. Irmãos, pense isso, eram 500 pessoas que viram Jesus durante 40 dias, que ouviram ele falando: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder do alto. Mas apenas 120 estavam. E essa manhã eu quero falar para aqueles que são fiéis, para aqueles que permanecem, para aqueles que estão presentes, para aqueles que esperam, para aqueles que ouvem e obedecem, para aqueles que andam com ele. Esse é você. Diga: sou eu. Hoje nós estamos meio aqui Pentecostes. Daqueles 500, só sobraram 120. Mas vocês são fiéis. E ele quer visitar você, porque a obra na vida dele, melhor, a obra dele na sua vida, ela começou aqui, mas ela vai atravessar pela eternidade. Ele quer encher você do Espírito, porque você é um servo fiel, uma serva fiel. Eu quero falar essa manhã aos servos fiéis, às servas fiéis. Deus tem um derramamento para a sua vida. Ele tem uma graça para você. Ele quer que você vive cheio do Espírito Santo, vencendo as barreiras, quebrando as cadeias, experimentando caminhos que se abrem no deserto, experimentando força na tempestade. Levanta suas mãos aos céus. Eu quero fazer uma declaração de Isaías sobre a tua vida. Deus não apenas será Ele mesmo, isso que eu vou te falar agora, mas Ele fará de você isso. Deus fará de você um esconderijo contra o vento. O Senhor fará de você um abrigo contra a tempestade. O Senhor fará de você correntes de água numa terra seca. E você será como uma grande sombra de uma rocha no meio do deserto. Isaías proclama isso sobre nós, irmãos. Por isso que essa manhã eu quero te dizer: a oração que Paulo fez será atendida. E a oração é que Ele vai te fortalecer na força do seu poder. Ele vai te fortalecer no seu ser interior com Espírito Santo e poder. Você pode dizer amém para isso? O segundo derramamento que nós vamos encontrar no livro de Atos vai estar em Atos 8. Atos 8, acontece então o derramamento do Espírito Santo sobre os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram meio gentios, meio judeus. De fato, quando a terra de Israel ficou vazia durante a época do exílio, esse povo foi trazido para ocupar a terra. Os samaritanos não eram tão aceitos pelos judeus, não eram bem vistos pelos judeus. Mas eles viviam na terra de Israel, eles faziam parte da terra de Israel. E Jesus inclusive usou para um pouco de provocação, né? Lembra quando ele fala, por exemplo, do bom samaritano? O que ele estava querendo dizer: essas pessoas que vocês desprezam, que vocês não dão valor, foi esse que atendeu o homem que caiu, que foi roubado por aqueles ladrões. Foi ele que cuidou deles. Isso mexia com os judeus, porque é como dizer: mas um samaritano pode fazer isso? Mas a Bíblia fala que em Atos 8, de versículos 14 a 17, que quando os apóstolos de Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João. E assim que os dois chegaram, eles oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Agora, algo que é importante você saber é que esse derramar do Espírito Santo de Atos 8, ele aconteceu depois de um grande mover de libertação.
De fato, Filipe, o evangelista, havia ido até Samaria e ele começou a ministrar e o Espírito Santo acompanhava Filipe com grandes sinais. A Bíblia diz que paralíticos estavam andando, a Bíblia diz que os enfermos estavam sendo curados, a Bíblia diz que os demônios fugiam gritando. Havia um grande mover de libertação. A Bíblia diz inclusive que havia um homem chamado Simão, que era um mágico, um homem envolvido em feitiçaria de uma maneira profunda. E esse homem, ele era tido como o grande poder de Deus ali. E a Bíblia diz que também Simão, ele creu e foi batizado. Olha o que Deus estava fazendo. E no meio desse grande mover ali em Atos 8, Pedro e João então são enviados desde Jerusalém, porque souberam que os samaritanos haviam crido, como eu li. E a Bíblia diz que eles já haviam sido batizados nas águas. Nós vamos ter o batismo daqui a alguns dias. Já haviam sido batizados nas águas, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Algumas pessoas, eles dizem, não, se você já aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. E é um fato. Porque só o Espírito Santo pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas, irmãos, o batismo nas águas, a salvação, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo são experiências distintas. E esse texto nos mostra isso. Eles já haviam crido, eles já haviam sido batizados nas águas, mas eles ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo. E a Bíblia diz que então João e Pedro chegaram naquele lugar, oraram por eles e eles foram então cheios do Espírito Santo. E eu quero que você entenda que assim como Deus tem um derramar para aqueles que estão esperando no cenáculo, Deus também tem um derramar por aqueles que muitas vezes estão envolvidos em trevas. Deus tem um derramar para aqueles que ainda o estão conhecendo. Talvez você está aqui essa manhã ainda lutando com coisas do teu passado. Pode ser que você está aqui ainda lutando com a pornografia. Pode ser que você ainda esteja lutando com amor ao dinheiro. Talvez você está lutando com drogas. Talvez você está lutando para ter um casamento onde a fidelidade está estabelecida. Talvez você está lutando com a sua identidade sexual. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus quer libertar você que se envolveu nas trevas e ficou preso por elas. Ele não apenas quer libertar você, Ele quer te encher com o Espírito Santo. Ele quer te livrar dos demônios que te atormentam. Ele quer te livrar das enfermidades que te assolam, das dores que roubam a tua paz e o teu sono. Deus quer livrar você. Eu me lembro no Uruguai que nós ganhamos uma moça para Cristo. Ela era uma jovem senhora, mas ela era viciada em drogas. E especialmente a maconha no Uruguai é uma droga liberada. Então, eu lembro que ela tinha muita luta para não usar maconha. Ela enfrentava muita luta, ela havia se acostumado com a paz que a droga lhe dava. Mas ela começou essa luta e ela foi batizada no Espírito Santo. Pode Deus batizar alguém no Espírito Santo que ainda fuma maconha? Deus batizou aquela moça no Espírito Santo. Então cada vez que ela tinha desejo de usar a droga, ela subia no terraço e ela orava em línguas. Então o Senhor enchia ela com aquela paz, com aquela graça. E ela não precisava usar a droga, porque agora ela tinha a presença do Espírito Santo. Deus quer te robustecer no seu homem interior. O Senhor quer te livrar, meu irmão, minha irmã que está aqui essa manhã, dos teus rancores, das tuas mágoas, que fazem tão mal contra a droga, talvez pior. Fazem tão mal como qualquer outra substância maléfica para o teu corpo. Deus quer te livrar dos teus rancores. Deus quer te livrar das tuas mágoas. Deus quer livrar você dos jugos que pesam sobre os seus ombros.
Eu quero declarar nessa manhã, mas Deus quer visitar os seus pensamentos, meu irmão e minha irmã. Deus quer visitar os nossos pensamentos. Deus quer levar cativos argumentos que prendem a nossa mente, argumentos que nos impedem de ir adiante. Deus quer fazer um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher de Deus. Eu estou desconfiado nessa manhã que vocês aqui precisam do derramamento do Espírito de Atos 2. Quantos precisam do derramamento do Espírito de Atos 2? Mas eu também estou desconfiado que nós precisamos do derramamento de Atos 8. Porque todos nós temos algo que Deus quer libertar. Todos nós estamos lutando com alguma dificuldade. Todos nós precisamos desse derramar do Espírito Santo. Levanta de novo as suas mãos aos céus. Diga comigo assim: Espírito Santo, eu quero ser mais dependente de Ti. É verdade isso? Existe um terceiro derramar do Espírito Santo. Esse terceiro derramar está em Atos 10. E esse derramamento foi um derramamento sobre os gentios. Você deve lembrar essa história. Pedro estava numa casa em Jope. E antes do almoço ele subiu no terraço para orar. E Deus então dá uma visão para Pedro. Um lençol desce e ali há todo tipo de animais considerados pelos judeus impuros. Então o Senhor naquela visão diz para Pedro: coma, mate isso e coma. E ele diz: não, Senhor, eu nunca comi nada impuro. E ele ouve aquela voz que diz: não considere impuro o que Deus purificou. Você pode repetir comigo? Diga: não considere impuro o que Deus purificou. Irmãos, é muito interessante, porque pouco tempo depois chegam ali emissários enviados desde Cesareia por um homem chamado Cornélio, que era um centurião romano. Esse homem estava orando, e um anjo apareceu para ele e disse: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações chegaram diante do trono de Deus. Envia alguém até a cidade de Jope, deu o endereço, deu tudo, falou: vai até lá, chama Pedro. E a Bíblia diz então que Pedro veio, ele estava pregando para aquelas pessoas. E versículo 44 diz que enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados, porque o dom do Espírito Santo também estava sendo derramado sobre os gentios. Meus irmãos, imagine isso, o Espírito Santo foi derramado sobre os samaritanos. Isso já era um escândalo. Mas agora o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os gentios. O Espírito Santo esse pessoal não era meio judeu, esse pessoal não era judeu. O Espírito Santo estava sendo derramado sobre os brasileiros. Meu Deus, isso é um escândalo. É um escândalo. E a Bíblia diz que eles estavam admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque ouviram eles falar e louvar a Deus em outras línguas. Eu gosto dessa passagem porque aqui no meio dos gentios fala que eles falavam em línguas e louvavam a Deus. É muito interessante, eu não vou ter tempo exato, só vou dar aqui uma pincelada. Para cada um desses derramamentos, existe uma ação. Em Atos 2, eles receberam o Espírito Santo e foram empoderados para pregar a palavra. Em Atos 8, eles receberam o Espírito Santo e eles foram empoderados para enfrentar os poderes das trevas. Em Atos 10, eles foram empoderados e foram cheios de um coração de gratidão e de louvor. Eu quero declarar essa manhã sobre a tua vida: o Espírito Santo está vindo sobre você para encher o teu coração de gratidão e de louvor.
A Bíblia diz que eles oravam em línguas e eles davam graças a Deus, louvaram ao Senhor. Meus irmãos, Deus quer nos visitar, Deus quer tirar você do mundo de lamúrias. Alô? Deus quer tirar você do mundo de reclamação. Às vezes a gente não faz ideia de como isso suga forças da nossa vida. Deus quer nos tirar desse lugar de queixa. Deus quer nos tirar de um lugar de lamentação. Ele quer fazer você ver o mundo a cores de novo. Ele quer que você se levante cada manhã radiante, sabendo que surpresas divinas te esperam. Vai acontecer com você também, você vai receber uma notícia, me passa teu Pix. Como a gente ouviu hoje. Olha, acordei todo mundo. Uma causa na justiça que estava há 17 anos. Irmãos, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele mesmo disse, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Ele está dizendo, eu tenho braços abertos para você. Você que se despreza, você que se considera desprezado por todos, o Senhor tem braços abertos para você. O arrependimento, meus irmãos, ele foi a tua porta de entrada. Você entrou no reino pela porta do arrependimento, mas o seu caminho é a eternidade. Você está indo em direção à eternidade. Você é um ser eterno. E Deus quer encher o teu coração de gratidão. Sempre há um motivo para agradecer. Verdade, sim ou não? Ah, bati o carro. Graças a Deus, ninguém se machucou. Sempre tem um motivo para agradecer. A mãe não fez carne, mas tem ovo, né? Disco voador. Sempre tem um motivo para dar graças. Hoje de manhã, eu vou contar para você, o desespero de todo pastor é domingo chuvoso. Você já fala assim, meu Deus, a igreja vai desaparecer hoje. É o desespero de todo pastor. Mas eu precisei me lembrar, esse foi o dia que o Senhor fez. Ele não é monótono, cada dia ele inventa uma coisa diferente. Não tem um dia igual ao outro. Esse foi o dia que o Senhor fez. Alegremos e nos regozijemos nele. É o dia para a gente se alegrar. Louvado seja Deus pelo friozinho. Louvado seja Deus pela chuva. Obrigado porque eu tenho blusa, eu tenho guarda-chuva. Atos 19 é o quarto derramamento do Espírito. Atos 19, de 1 a 6, é o derramamento sobre os discípulos que não haviam sido ensinados sobre o Espírito. Pense nisso, ele derramou sobre aqueles que esperavam, ele derramou sobre aqueles que eram desprezados, ele derramou sobre aqueles que não estavam incluídos. E ele derramou sobre aqueles que nem sequer sabiam que existia o Espírito Santo. Quase daria para dizer assim, ele derramou sobre os coléricos, ele derramou sobre os sanguíneos, ele derramou sobre os, sobre os melancólicos, e os fleumáticos nem sabiam que existia. Espírito Santo, nunca ouvi falar sobre. Atos 19, de 1 a 6 diz, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Bom, gente, não foi membros, não foi crentes, ele encontrou alguns discípulos de Jesus. Ele encontrou esses discípulos e ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram?
Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo está a fim de se derramar até sobre quem nem sabe que ele existe, até sobre quem não está nem aí para ele. Nem ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Eles falaram, fomos batizados no batismo de João. Paulo diz assim, vocês estão atrasados. Vocês foram batizados no batismo de João, mas já tem um batismo novo, que é o batismo de Jesus. Aleluia. E ainda nem estou falando do batismo do Espírito Santo. Eles estavam ainda na época do computador, que usava disquete. Alguém sabe o que é isso? Meu Senhor, eu me espanto muito, nós precisamos de muita graça aqui. A gente precisa de muita graça. Somos jovens com X todos aqui. Eles não conheciam ainda as tecnologias avançadas, eles eram do batismo de João. Respondeu Paulo, João batizava com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria, isso é Jesus. Assim que ouviram isso, eles foram batizados no nome de Jesus. Eles foram rebatizados nas águas. Mas versículo 6 diz, Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Agora preste atenção. No primeiro visitar, eles foram empoderados para pregar a palavra, porque a Bíblia diz, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia. A Bíblia diz que Pedro saiu e pregou, 3.000 almas se converteram naquele dia. No segundo derramar dos samaritanos, havia uma grande libertação, e aqueles homens e mulheres foram cheios desse Espírito, no meio daquele ambiente, para enfrentar aquele ambiente. Em Atos 10, Cornélio é batizado no Espírito Santo, os gentios, e eles então louvaram a Deus, porque a Bíblia já havia dito isso, que os gentios o adorariam, os gentios o louvariam, e aqui os gentios estavam louvando a Deus, mas agora nós chegamos num lugar onde alguns discípulos nem sequer sabiam que o Espírito Santo estava, e eles então falaram em línguas e profetizaram. Aleluia por essa irmã que fala glória a Deus aí de vez em quando. Isso aí traz esses pentecostais, né? Se cantar uma música da Cassiane, é a Ed da Pira. Eu já sei que é Pira. Na verdade, meus irmãos, aqueles irmãos, eles estavam vencendo a ignorância e a falta de ensino para ser cheios e atuar nos dons do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, o batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para os dons espirituais. E você pode conversar com o pastor Francisco e a pastora Mari, que cuidam do nosso encontro com Deus, e eles vão testificar isso que eu vou te dizer. As pessoas que têm maior dificuldade de receberem o Espírito Santo, não são, meus irmãos, os irmãos que esperam de Atos 2, não são os meio como de Samaria, não são os totalmente como os gentios de Atos 10, difíceis são os crentes que foram mal ensinados. É aí que eles enfrentam dificuldade, porque foi colocado argumentos na mente deles, eles têm dificuldade de estar abertos para o Espírito Santo, porque foram mal orientados. Alguns foram ensinados que o Espírito Santo não existe. Está como esses irmãos, a gente nem sabe que o Espírito Santo existe, a gente sabe que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas apenas aí, não sabe a sua ação, não sabe o seu poder. É aquilo que Jesus falou sobre os fariseus, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Às vezes as pessoas conhecem as Escrituras, mas elas não sabem nada do poder de Deus. Então a mente delas está trancada. Existem aqueles, meus irmãos, que foram mal ensinados. É interessante que irmãos que vêm de igrejas pentecostais, raiz, às vezes nunca falaram em línguas.
E você fala, não é possível. Esse é o movimento onde o batismo do Espírito Santo nasceu e essas pessoas não falam em línguas. Sabe por quê? Porque elas têm barreiras. Elas acham que falar em línguas é para alguém super, super, super especial. Eles não entenderam que a promessa é para aqueles que creem, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, a todos quanto o Senhor chamar. Então o inimigo tranca essas pessoas na sua mente. E eu quero dizer isso essa manhã. Deus tem uma visitação para você também. Para você que está aprisionado pela religião, Deus tem uma visitação para você. Você que está aprisionado pela inabilidade dos homens para interpretar e expor a verdade, Deus tem uma visitação para você. Se você está aqui aprisionado na sua mente, na sua alma, Deus tem uma visitação para você. Se você está como os fariseus, que embora conhecessem a lei, não conheciam a verdade, o Espírito Santo da verdade está aqui para guiar você em toda a verdade, para te encher de sabedoria e de revelação. Essa manhã, eu quero dizer, o Espírito Santo quer abastecer você. Quantos estão felizes porque essas 4 visitações te pertencem? Você é o alvo dessas 4 visitações. Deus quer encher você, porque Ele quer colocar palavra na sua boca para você ser testemunha. Deus quer encher você, porque Ele vai usar você para a libertação dos cativos, começando com a sua própria vida. Deus quer encher você, porque Ele quer encher os seus lábios com louvores e adoração. Deus quer encher você, porque Ele quer abrir porta para os dons espirituais, para a palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento do Espírito. Ele quer dar a você línguas, interpretação de línguas, profecia. Ele quer dar para você milagres, fé, curas. Deus quer usar a sua vida. Ele tem uma visitação para você. E a pergunta é, como então ser abastecidos? Ou para alguns de nós, como ser reabastecidos? Essa era a oração de Paulo. Eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, quem acha que ele tem bastante lá no seu... Amém? Segundo as riquezas da sua glória, deixa eu dizer uma coisa, não está, o estoque de Deus não está baixo. O tanque de Deus não está vazio. Segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo Espírito no seu homem interior. Deixa eu dizer isso de novo. Vamos trazer isso aqui para a terra. Que coisas você enfrenta? Que lutas estão diante de você? Sejam elas internas ou externas. Sejam elas na mente, na alma, ou sejam elas físicas, reais. Que lutas você enfrenta? Deus quer robustecer você no seu ser interior, no seu homem interior, para que você possa vencer cada uma dessas lutas. Quantos acreditam nisso? Ele está dizendo, olha, para qualquer lado que você olhar, eu vou derramar o meu Espírito Santo. Para qualquer direção que você for, eu tenho um derramamento para você. Para que segundo as riquezas da sua glória, Ele então... Irmãos, Paulo está orando, ele está dizendo, Senhor, ajuda o Luiz. Uma oração tão importante que foi registrada, você pode personalizar essa oração. Eu oro pelo Luiz, fortalece ele, robustece ele no seu ser interior. Olha a luta que ele está passando, olha a dificuldade, olha as dúvidas, olha, Senhor, as suas fragilidades, olha as suas fraquezas. Robustece ele na força do seu poder, no seu homem interior. E aí, ele vai lembrar que quando ele é fraco, é aí que ele é forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa manhã Deus quer fortalecer você. Mas a pergunta é como?
E a Bíblia nos dá algumas pistas muito interessantes, se você quiser me acompanhar. Primeiro, Judas 20. Qual o capítulo? Não, 20 é o versículo, porque Judas só tem um capítulo. Judas 20 diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Se nós queremos ser robustecidos em nosso ser interior, nós precisamos fortalecer a nossa fé. E uma coisa que a Bíblia diz, que a gente fortalece a fé fazendo o quê? Orando no Espírito. Vamos lá baixinho aí, vai. Eu temo, meus irmãos, que a gente enferruje as nossas línguas. Você deve ter já percebido que quando você ora constantemente, você alimenta o rio. Você alimenta o rio. Quando você não ora, é como se a torneira fica ali travada, e você abre, ela faz... e sai uma gotinha, pim, pim. Mas quando você vai orando, dirigindo, lavando louça, não? Alguém diz na fila, quase não existe mais fila hoje, né? Mas eu me lembro quando estava aqui o pessoal do Ouvir e Crer, ele fazia essa coisa, ele falava na fila, choro. Vai orando, vai se enchendo. Edifique a sua fé santíssima orando no Espírito. Efésios 5,18 diz: não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, se encham do Espírito adorando. Veja, nem todo mundo é cantor, mas todo mundo é adorador. E Deus não está procurando cantores que cantem em espírito e em verdade. Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Todos somos adoradores. Então, desculpem o pessoal da música, nós vamos cantar assim mesmo, vamos cantar feio, mas vamos cantar, vamos adorar. E quando a gente não souber a letra, a gente vai inventar. E quando a gente não souber inventar, a gente vai cantar em línguas. Qualquer coisa, isso é nacional, viu? Cantado em línguas. Você vai cantar, você vai adorar a Deus, vai se encher do Espírito. E é interessante porque diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Hoje de manhã eu já levei uma aqui. Porque eu falei um negócio de um irmão que eu não devia ter falado do jeito que eu falei. Não era fofoca, era só o jeito que eu falei. Então alguém virou para mim e falou, isso você não fala dele. Agora eu falei, tenho que ir lá pedir perdão ao irmão. Mas está certo, porque a Bíblia diz, falem uns aos outros com cânticos, com salmos, falem bem, elogiem, digam coisas boas, cantando e louvando de coração, sempre dando graças a Deus o Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, dar graças te enche do Espírito Santo, cantar te enche do Espírito Santo, falar as palavras de Deus te enche do Espírito Santo. Quando você não souber orar, ore as palavras da Bíblia, porque essas estão garantidas, Deus vai ouvir a palavra dele mesmo. É verdade. Ele nem vai ficar pensando, calma aí, deixa eu analisar o que o Luiz está falando. Não, é a Bíblia, a gente está mandando a Bíblia de volta. Colossenses 3, de 16 a 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Irmãos, hoje eu não faço tanto isso, mas
eu sempre tive a prática de ter uns cartõezinhos escrito versículos da luta que eu estou enfrentando. Por exemplo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, as armas do nosso Deus não são carnais, mas são poderosas para a destruição de toda fortaleza, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, quando o pensamento vem, eu falo, não, calma aí, versículo nele. Versículo no pensamento é... Versículo fora. Irmãos, o inimigo não resiste à palavra. E a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Vocês lembram como Jesus resistiu o diabo? Com a palavra. Habite ricamente a palavra de Cristo. E olha que interessante, não é, ele explica como essa palavra habita. Ele diz assim, essa palavra habita quando vocês se aconselham uns aos outros com toda a sabedoria. Aí eu chego aqui na igreja, eu encontro as pessoas fazendo o guia do discipulado. Aí eu falo, aqui a palavra vai habitar ricamente. Sabe por quê? Porque a gente aprende as coisas não quando a gente é aluno, a gente aprende quando a gente é professor. Quando você tem... Quem aqui apresentou trabalho na escola? Você odiava, né? Mas tipo assim, era quando você aprendia as coisas, porque eu ouvia da professora, a gente, você está ouvindo a minha pregação aqui, uns 30% você lembrou e você vai esquecer os outros 20%, quando sair da porta vai ficar com 10%. Mas se você tiver que pregar aqui, você vai ter que estudar a palavra, você vai ter que lembrar o que você vai pregar, você vai orar, você vai buscar a Deus. Ensinem, e meus irmãos, você quer que a palavra habita ricamente em você? Ensina a palavra, seja um líder de célula, seja um discipulador, seja alguém que está ensinando alguém, ensine a palavra porque ela vai habitar ricamente em você. Ele continua, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. O que são salmos? Salmos são canções escritas, na verdade, os salmos foram escritos e depois foram colocadas música neles. Mas o que são cânticos espirituais? Cânticos espirituais são as músicas que você faz. Seja em língua, seja em português. Vocês já viram criança inventa música, sim ou não? Criança inventa música. A gente vai ficando maduro e a gente perde o rio da graça. Porque nós fomos criados com isso dentro da gente. Cantando canções para o Senhor. Me perdoe os músicos. Senhor, eu te louvo. Que dia maravilhoso. Eu estou aqui dirigindo o meu carro, que o Senhor me abençoou. Aleluia. Não é assim que criança faz música? A mamãe fez a comidinha, que legal. Não é assim que criança... Nós somos... A Bíblia diz que se você não se tornar como criança, você não vai entrar no reino dos céus. Louve ao Senhor, use cânticos espirituais. Eu te louvo, Senhor, eu fui no médico. Glória a Deus, não tinha nada. Que o Senhor seja louvado, agradecido e honrado. Vai adorando o Senhor. Ele termina dizendo, tudo o que fizerem, com gratidão a Deus em seu coração, tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor, dando por Ele, graças a Deus o Pai. Esses textos nos dão algumas portas, irmãos, portas de acesso para ser reabastecido. Portas de acesso para ser fortalecido. O que eu estou dizendo para você aqui, eu te estou dando o endereço do posto de gasolina. Eu já disse para você, tem o posto de Jerusalém, tem o posto de Samaria, tem o posto de Cesareia, tem o posto de Efésios, vai lá se abastecer, vai lá encher o tanque, porque a vida é dura, a vida é difícil, e ela te gasta, ela te exige, mas você foi escolhido por Deus para ser alvo do derramamento. Você vai no posto e ainda vai ganhar o voucher da lavagem, da troca de óleo. Deus vai fazer a manutenção completa. Vamos terminar essa manhã. Eu fiz, ainda bem que não sei nem se a gente podia transmitir isso, mas como eu não pedi ao pessoal da comunicação, que é o pessoal que sabe fazer as coisas,
eu mesmo fiz um slide. Então, eu estava aqui o tempo inteiro pensando, será que eu mostro ou não mostro? Mas vai ser didático. Então, riam com respeito. Tá bom? Vamos lá, põe esse é o meu slide. Ó, é o slide do professor. Prestem atenção que as cores têm sentido. Nós temos aqui Efésios 5, de 18 a 20, temos Colossenses de 3, 16 a 17. São os 2 versículos que eu acabei de ler com você. O que está nesse azul clarinho, quem aqui na escola fez aquela coisa que você precisava ligar? Quem lembra do ligue? Quem fez o ligue? Quem fez o ligue? Isso. Então, esse aqui, eu estou ligando, ó. O azulzinho está ligado com o azulzinho, o amarelo está ligado com o amarelo, o verdinho está ligado com o verdinho, o rosinha sobrou. Mas ele sobrou porque os 2 de cima, eu poderia ter posto o falando também com rosinha. Então, nós temos aqui 2 chaves principais para se encher do Espírito e habitar ricamente a palavra. Essas 2... Quantos querem ser cheios do Espírito? Levanta a mão assim, faz isso. Não, levanta a mão mesmo, levanta todo mundo. Isso, glória a Deus. Isso é só para te acordar, fica tranquilo. 2 chaves, digamos que se a gente tivesse 2 portões de acesso, enchei-vos do Espírito e habite ricamente a palavra. Como é que eu me encho do Espírito? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração o Senhor. E olha aqui, ó. Cantem hinos, salmos e cânticos espirituais. Então, quantos aqui já descobriram que o louvor te enche de Deus, do Espírito Santo e da palavra? Agora, segunda coisa, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Por quais coisas? Com gratidão a Deus no coração, dando por meio dele, que é Jesus, graças a Deus. Ó, está percebendo que louvor está nos 2, ações de graça está nos 2, e aqui diz assim, ó, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e lá diz tudo que fizerem, aqui ajuda pra caramba, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Então, ser cheio começa por 2 coisas. O Espírito Santo e a palavra. Lá em cima, no pretinho. Espírito Santo e a palavra. Enchei-vos do Espírito. E a palavra habite ricamente em vocês. Mas que coisas eu posso fazer no meu dia a dia? Prático. Azulzinho. Levanta as mãos assim. Faz assim, louvor. Louvor, adoração. Cantar, inventar canções. Então essa é uma. Segunda coisa é o amarelinho. O que é? Gratidão. Lembrar todo dia uma coisa que eu tenho para agradecer. Sabe o que eu faço quando eu estou, por exemplo, com dor? Eu falo, Deus, obrigado, porque não é sempre. Não é sempre. Obrigado, tudo bem, é hoje. Tem gente que tem dor sempre. É verdade. Esse vai encontrar uma outra maneira de agradecer a Deus. Estou sem dinheiro, mas obrigado porque nada me falta. Tem sempre um motivo. Irmãos, tem sempre um motivo para agradecer. Ah, está tudo ruim. Pastor Luiz, está tudo ruim. Obrigado, Senhor, porque essa provação está produzindo alguma coisa em mim. Passarei pela provação e sairei melhor. Obrigado porque o Senhor não está me livrando do fogo, mas eu sei que o Senhor vai me livrar no fogo. Sempre tem um motivo de dar graças. E aí ele diz assim, tudo o que fizeres, façam em nome do Senhor.
O nome de Jesus. Às vezes tem gente que fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, o sangue de Jesus tem poder mesmo, para te lavar, para te purificar. Mas o poder está no nome de Jesus. Quando você quer enfrentar o inimigo, quando você quer enfrentar a oposição, você usa o nome de Jesus. Façam tudo em nome de Jesus. Seja por palavras, seja por obras. Façam tudo em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te explicar algo sobre fazer algo no nome. Você vai até a prefeitura. E você chega lá e fala, olha, eu preciso falar com o prefeito. Ele fala, quem você é? Ah, eu sou o Luiz Magalhães. Olha, o senhor precisa fazer, protocolo é esse, o senhor tem que ir em tal lugar, fazer isso. Eu vou lá e falo assim, olha, eu vim em nome do governador, eu preciso falar com o prefeito. Já muda. Verdade, sim ou não? Agora, quando você vem em nome de Jesus, as portas se abrem, as cadeias se rompem. Sabia que nesse quadrado aqui a gente poderia encontrar as 4 visitações? Porque lá em Atos 2, a visitação lhes deu a palavra. Lá em Atos 8, a visitação lhes deu o nome de Jesus. Lá em Atos 10, a visitação lhes deu louvor e gratidão. E lá em Atos 19, a visitação abriu as portas para o Espírito Santo encher ainda mais com dons, milagres, maravilhas. Fica de pé onde você está essa manhã.